Olá, amigos do Jornal Brasil, aqui é Alan Frutuoso. O presidente Jair Bolsonaro está inelegível. Como nós esperávamos, Carmen Lúcia votou contra, Nunes Marques, na verdade, votou contra Bolsonaro, o Cássio Nunes votou a favor e Alexandre de Moraes contra. Está oficialmente inelegível o presidente Jair Bolsonaro, o primeiro presidente a se tornar inelegível não por corrupção, né? Bolsonaro supostamente teria atentado contra a democracia, essa democracia igual a da Venezuela. Temos uma democracia, como o próprio Lula falou ontem, parecida com a da Venezuela, e temos que respeitar, porque é uma democracia que tem eleição. Se tem eleição, não tem problema. Vamos dar uma olhada aqui no voto do Cássio Nunes. Ex-presidente no dia 2 de outubro, após a proclamação do segundo turno pelo TSE, e 2, pronunciamento público após o segundo turno ocorrido em 1º de novembro de 2022. Com relação à entrevista do dia 2 de outubro, instigado pelos repórteres a se manifestar sobre as urnas eletrônicas, o então presidente não fez ataques ao sistema eletrônico de votação e manifestou aceitação do resultado que, apesar de habilitá-lo à disputa do primeiro turno, deram vitória parcial ao então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Faço referência a essa entrevista porquanto foi dada em momento crucial do processo eleitoral, em que, se houvesse um plano pré-definido de anular a eleição, seria mais provável que se mantivesse uma linha de ataque ao sistema eleitoral. No tocante à manifestação de 3 de novembro, embora o relator esteja correto, quando menciona que não houve o reconhecimento explícito da derrota pelo candidato, impede que se faça o registro que, após a fala do investigado, o então ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou: "O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou. Quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição." Na visão que tenho, não há nada mais explícito no sentido de admissão da derrota eleitoral do que o início do processo de transição. Por todas essas razões, acompanho o relator para rejeitar todas as preliminares nos termos que declinei no início do meu voto. No mérito, também o acompanho para afastar a aplicação de qualquer tipo de penalidade ao investigado Walter Souza Braga Neto, porquanto inexistente vinculação sua aos fatos em apuração. Finalmente, divirjo de Sua Excelência para julgar improcedente também em relação ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, porquanto não identifico conduta atribuída a ele que justifique a aplicação das graves sanções previstas no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 90. É como voto, senhor presidente. Agora vamos dar uma olhada no voto da Carmen Lúcia, né? O momento foi decisivo. Eu vou fazer apenas uma sinopse do que se tem no meu voto, para que se tenha conhecimento, mas, de pronto, com todas as vênias do eminente ministro Raul Araújo, estou anunciando a Vossa Excelência aos senhores ministros que eu estou acompanhando o ministro relator pela parcial procedência com a aplicação da sanção de inelegibilidade ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, e declarando improcedente o pedido em relação ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto. Eu fiz um voto, presidente, a partir de um objeto que foi traçado desde a exposição feita pelo ministro relator. E o ministro Alexandre de Moraes fechou a tampa. E depois parte para divulgação de mentiras. Abre aspas, teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal, inclusive inquérito que o investigado, então presidente, quebrou o sigilo e a investigação na Polícia Federal, um inquérito na Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde um hacker falou que tinha havido fraude por ocasião das eleições, falou que tinha invadido tudo, mentira! Tudo começa ainda, entre aspas, tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral e o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Mentira! Segundo o TSE, ainda, o investigado, os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE, com códigos-fonte, com senhas e muito à vontade dentro do TSE. Mentira! Assim como é mentira quando diz que o código-fonte não foi divulgado. O código-fonte ficou 1 ano para todos os partidos políticos, todas as organizações, Ministério Público, Polícia Federal, Forças Armadas. Outra mentira, um encadeamento de mentiras, de notícias fraudulentas. Tudo que eu falo aqui
ou é conclusão da PF, ou é diretamente informações prestadas pelo TSE. Mentira! Entre aspas ainda, não é um sistema confiável porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Mentira! E ao fazer isso, utilizando-se do cargo de presidente da República, do dinheiro público, da estrutura do Palácio da Alvorada, da TV pública, é abuso de poder. E ao preparar tudo isso para imediatamente bombardear o eleitorado via redes sociais, uso indevido dos meios de comunicação. Já era esperado, já era um cálculo que nós já tínhamos, isso aí não é novidade para ninguém. Seria novidade se ele fosse absolvido. Então, pessoal, o presidente Bolsonaro já trabalhava com isso, já estava calculado. Agora é interessante observar aqueles que estão comemorando internamente. Esses que estão comemorando de maneira explícita, esses aí estão deslumbrados com um poder que não é deles. O que de fato nós temos aí é muito isentão comemorando uma possível indicação de um outro nome. Esperem, né? Não, primeiro que o candidato que vocês querem não vai ter apoio, tá, isentões? Não vai ter apoio. O outro é o Moro, que vai ficar inelegível também, porque vai ser cassado. Tá? E o Tarcísio não vem a candidato a presidente, né? Vai ser a reeleição de São Paulo e Bolsonaro tem surpresas para 2026. Então, continuem comemorando isso. É aquela velha história, né? Quem ri por último, ri melhor. É um capítulo da história brasileira que vai ficar marcado como capítulo da infâmia, né? Ou um processo que ainda não terminou, mas esse processo tem muito a ver com aquele salvamento da democracia que o Thomas Shannon falou, que ajudou aqui o nosso judiciário e o Brasil, né, a evitar um golpe. Nós estamos vendo o golpe que está sendo evitado, mas isso não vai terminar por aí. O Brasil, ele sempre reage, a sociedade brasileira sempre reage de alguma forma, né? E a história já nos mostra isso. Regimes tirânicos tentaram prevalecer pelo Brasil, na história do Brasil, e não tiveram sucesso. A nossa sociedade é cíclica e isso não vai prevalecer. Aqui foi Alan Frutuoso, inscreva-se no canal, compartilhe, forte abraço. Que trabalhou contra as minhas propostas. Eu fui proibido de mostrar a imagem do Lula defendendo aborto. Proibido mostrar a imagem do Lula dizendo que pode roubar um celular que é para tomar uma cervejinha. Proibido mostrar a imagem do Lula com o gorro do CPX, lá do Complexo Alemão do Rio de Janeiro. Repito, proibido de fazer live na sua casa. Proibido de mostrar a imagem de 7 de setembro. Os que trabalharam contra mim, hoje se gabam que foi uma vitória da democracia contra um ditador, que sou eu, que respeitei a Constituição, com muito contragosto muitas vezes, mas respeitei a Constituição. Trabalhei dentro das 4 linhas. Parece que esse esforço todo não teve o seu devido valor reconhecido. Não queria que ninguém trabalhasse por mim, mas que não trabalhasse contra. Então hoje vivemos aqui uma inelegibilidade, não gostaria de me tornar inelegível. Tá? Na política, essa frase não é minha, né? Ninguém mata, ninguém morre. Espero, né? Espero que tentaram me matar aqui em Juiz de Fora há pouco tempo. Deu uma facada na barriga e hoje deu uma facada nas costas com a inelegibilidade por abuso de poder político.